quero agora que você curve sua cabeça, nós vamos ser ministrados pelo Senhor agora. Eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça, para que nós venhamos orar. Jesus, nós te agradecemos por isso, Pai. E desde já nós queremos pedir, Pai, que o Senhor venha nos batizar com comoção nessa noite. Que o Senhor venha nos batizar com paixão nessa noite. Que o Senhor venha nos batizar, Pai, pela paixão ardente por Ti. Oh Jesus, nós te amamos, Pai, nos faz te amar mais. Nos faz te amar mais, nos faz conhecer mais o Teu amor. Pai, nós te adoramos, fale conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz aqui, Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. O nosso tema do mês, a nossa série deste mês, é Curados pelo Amor. Nós vamos falar do amor de Deus e toda a magnitude que Ele representa em nossas vidas. Aleluia. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho, que Ele entregou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguns cristãos podem pensar, pô, mas eu ouço falar do amor de Deus desde sempre, por que a gente vai falar de amor mais uma vez? É necessário que nossas vidas sejam fundamentadas nessa verdade, para não acontecer aquilo que aconteceu agora. Eu falei um versículo do amor de Deus e a igreja ficou calada. A grande razão da igreja estar aqui é esse amor, e nós falamos aqui e a igreja ficou calada. Então essa verdade, ela tem que estar prevalecida e fortificada e fundamentada em nossos corações. E o apóstolo Pedro, ele sabe disso e ele vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, pode colocar aí pra gente? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 1, aliás, verso 2, vamos pular para o verso 2 já. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. E ele fala assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Só aí. Então o que Pedro está dizendo? O apóstolo Paulo vai dizer, quando nós somos crianças, nós ingerimos alimento de criança, mas quando nós crescemos, a nossa alimentação muda. Mas Pedro, ele nos faz um alerta aqui, ele fala, olha, se vocês não forem fortificados no leite como crianças, ou seja, se vocês não forem fortificados e fundamentados nas coisas básicas do Evangelho, não adianta a gente ingerir uma feijoada, porque o nosso estômago não vai ser preparado. Então se faz necessário nós, às vezes, na medida do possível, nos voltarmos ao leite quando nós éramos crianças, ou seja, nós nos voltarmos para aquilo que é fundamento para a vida cristã, para que isso venha a ser enraizado cada vez mais em nossas vidas. E essa reflexão que eu quero fazer com você nessa noite. Eu quero que você volte às suas raízes cristãs, eu quero que você volte naquilo que você foi ensinado lá atrás, no amor de Deus, o princípio de todas as coisas, para a gente entender e firmar as nossas estacas nele. Porque enquanto o amor de Deus não estiver nos nossos corações, nada mais será suficiente, nada mais fará diferença nas nossas vidas. Porque o primeiro mandamento que o Senhor resume como principal é: ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: ame o próximo como a ti mesmo. Logo, se você não cumprir o primeiro mandamento, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter sucesso no segundo, e você não vai ter sucesso na sua vida. Aleluia. E quando eu recebi o convite de falar dessa mensagem, eu falei: Jesus, do que eu falo? O seu amor é tão amplo. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a lembrar de histórias. Eu lembrei daquela prostituta, daquela adúltera, que teve a sua vida completamente curada pelo amor de Jesus. E eu lembrei de Lázaro, que teve a sua vida ressuscitada, a sua vida transformada pelo amor de Jesus. Aleluia. E eu lembrei de tantas outras pessoas que foram tocadas pelo amor de Jesus. Pedro, Paulo, enfim. E eu falava: Jesus, de quem eu falo? E eu estava nessa luta com Jesus. Jesus, me avisa o que o Senhor tem para ministrar na sua igreja. Me dê um personagem que vai resumir aquilo que tu queres fazer, aquilo que tu queres dizer. E Jesus falou: por que você não olha para você mesmo? Por que você não olha para o que eu fiz na sua vida? Aleluia. Irmão, eu quero que você tenha reflexão nessa noite daquilo que Jesus fez na sua vida. Nós não precisamos ir muito longe para ver o tamanho, a dimensão do amor de Deus. Mas quando nós olhamos para as nossas próprias vidas,
Nós entendemos aquilo que Ele fez. Aleluia. Jesus, quando Ele era vivo, materializado, Ele tocou muitas pessoas. Isso há mais de 2000 anos atrás. Mas hoje, Ele morto, ressurreto no céu, o Evangelho nos alcançou, o amor dEle nos alcançou, e isso é muito mais poderoso. Aleluia. O amor de Deus é tão grande, que o que Ele fez há mais de 2000 anos atrás, nos alcança até hoje, e alcançará todas as gerações que existirem. Porque o tamanho da obra de Cristo é o tamanho dEle. Aquilo que Ele faz é aquilo que Ele é. Oh, aleluia. Eu quero entrar aqui no tema dessa mensagem, Romanos 8. Romanos capítulo 8. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria a maior cura de todas. A maior cura que Jesus fez em nossas vidas. A maior cura que o amor de Deus proporcionou em nossas vidas. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Essa foi a maior cura que o amor de Deus pôde fazer em nossas vidas. Esse foi o maior gesto de amor, e é o maior efeito que esse amor tem em nossas vidas. A justificação, o perdão pelos pecados. Aleluia. E se isso não for enraizado em nossos corações, nós vamos ouvir como qualquer outra coisa. Em toda a nossa vida cristã, eu nasci na igreja, e desde o momento que eu nasci na igreja até hoje eu ouço sobre isso. Mas toda vez que eu ouço sobre isso, isso tem que bater no meu coração e fazer algum efeito. Aleluia. Em Gênesis, no capítulo 1, o verso 26, a criação do homem, Deus olha para Jesus, e Deus olha para o Espírito Santo, e Deus olha para a criação, e Deus fala assim: vamos fazer o homem à nossa imagem. Vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ele vai exercer governo sobre toda a terra. E aí no verso 27, Deus cria o homem. E o versículo ele bate na tecla assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. O versículo é claro em bater no ponto da imagem. Quando Deus começa a falar, reúne a Trindade e fala: façamos o homem. E ele apresenta dois pilares: imagem e semelhança. Mas então, quando eles fazem o homem, a Bíblia só fala da imagem. Aleluia. Deus nos fez a imagem dele, nos formou a imagem dele. Mas a semelhança se daria com o tempo. E Paulo ele diz em Efésios: até que todos cheguemos à estatura do homem perfeito. A semelhança, ou seja, uma construção. Adão não poderia ser semelhante a Deus a partir do momento da sua criação. Adão não poderia ser semelhança da Trindade a partir daquele momento, mas era uma construção que devia ser construída através de um relacionamento com Deus. Nós só nos tornamos semelhantes a Deus quando nós passamos a ter um relacionamento com Ele, e a semelhança dele vai sendo construída. Todos nós somos a imagem de Deus, amém? Mas a semelhança é diferente de imagem. Semelhança tem a ver com caráter. Semelhança tem a ver com coração. Então Deus cria o homem, a imagem da Trindade, a imagem dele. Mas só que a semelhança iria ser construída. E Deus fez questão de discipular Adão. O primeiro discípulo foi o próprio Deus na criação. Ele, toda virada de tarde, ele andava com Adão. Toda virada do dia, da tarde para a noite, Deus descia no jardim, andava com Abraão e dava todas as coordenadas, dava todas as ordens, mostrava para ele qual era o caminho a ser seguido. E o relacionamento começou a ser construído entre Deus e o homem. Todo dia Deus descia e caminhava com Adão. E falava: olha, Adão, está vendo esses animais que se rastejam no chão? Você vai dominar. Adão, você está vendo as aves do céu? Você tem que dominar elas. Adão, você está vendo essa vegetação? Você tem que exercer domínio sobre ele. E o relacionamento começa a ser criado, e Adão começa a receber de Deus o próprio caráter divino. Adão vai sendo construído pelo próprio Deus. Deus havia o criado, mas a semelhança havia de ser construída. E Deus estava discipulando Adão.
Mas é quando então surge a serpente. Um animal que o homem deveria exercer domínio. Mas ele falhou, foi dominado pela serpente. Ao invés de exercer domínio, ele foi dominado. Todo mundo já sabe a história. Eu quero dizer para você, Deus te criou para exercer domínio. Até aproveitando o nosso tema passado, domínio emocional. As áreas que você não domina vão te fazer cair. Se você não domina a sua vida emocional, meu irmão, vai ser pela emoção que você vai ser dominado. Se você não domina aquilo que o Senhor te colocou para dominar, vai ser a sua queda. O mandamento de Deus para Adão foi: olha, você tem que exercer domínio, domine. Mas ele falhou no domínio dos animais que rastejam, ele falhou no domínio da serpente, e ele foi dominado pela serpente. E aonde a serpente tocou, onde Satanás tocou, foi exatamente no relacionamento que Deus queria ter com o homem. O conhecimento do homem seria construído por Deus. Deus estava fazendo isso, era uma etapa, era um processo. Mas a serpente ofereceu um método. A serpente ofereceu um caminho mais fácil. A serpente ofereceu o conhecimento fast food. A serpente chegou assim: olha, se você comer dali, pronto, você vai estar completo, você vai ser igual a Deus. A semelhança de Deus vai ser instantânea. Você não precisa mais dele ficar vindo toda tarde falar com você, não. Se você comer daquele fruto, acabou. Será completo. Você terá conhecimento do bem e do mal. Você será como Deus. E o homem, ele aceita aquilo. O homem, ele rejeita o relacionamento contínuo e diário com Deus, para ter algo no estalar de dedos. Aleluia. E o que o Senhor mais deseja é ter um relacionamento conosco. É nos construir degrau por degrau, etapa por etapa. E nós não devemos ter pressa nisso. Todos os dias que nós acordamos, toda a palavra que o Senhor fala conosco são etapas dessa construção, dessa semelhança, até que nós cheguemos à estatura do homem perfeito. É uma construção que vem sendo feita. Mas o homem, ele decide seguir o seu próprio caminho e abre as portas para o pecado, e a natureza pecaminosa entra no homem. Aí você vai ver em Gênesis, o capítulo mais triste da Bíblia, onde Deus, ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito. Aleluia. E aí é onde muita gente não entende. Eu já evangelizei algumas pessoas e elas falam para mim: ué, mas eu não pequei. Quem pecou foi Adão, porque eu tenho a culpa do pecado de Adão. Uma igreja que eu congregava, eu abri esse debate para os jovens e eles começaram a não entender. Eles falaram: ué, mas por quê? Por que a gente tem que pagar pelo pecado de Adão? Foi Adão que pecou, não fui eu. Mas o segredo está na natureza pecaminosa. Não está em si no fazer, mas é no ser. E você tem que sair daqui sabendo que a sua natureza é pecaminosa. O salmista Davi vai falar em Salmos 51: em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Em outras palavras, eu não fiz nada para pecar, mas eu já nasci pecador, porque a natureza humana se tornou pecadora a partir do pecado de Adão. Logo todos nós pecamos. Paulo vai dizendo: não existe nenhum justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e somos afastados da glória de Deus. E às vezes você pode pensar: mas eu não fumo, mas eu não bebo, mas eu não minto. Mas a sua natureza é pecaminosa. Por mais santo que você seja, a sua natureza continuará sendo pecaminosa. E é interessante que após o pecado, Deus derrama maldições sobre o homem, maldições sobre a mulher. E a maldição que ele derrama sobre o homem é: você vai ter que colher do fruto do seu suor. Você vai se alimentar e você vai viver do fruto do seu suor. Ou seja, tudo aquilo que você precisar para viver, você vai ter que ralar para conseguir. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que, enfim, dar os seus pulos. Você não quis ter um relacionamento, um caráter, você não quis ter a semelhança construída comigo. Então agora, meu filho, vai, trabalha, se vira, vai. E Adão ali, ele começa a fazer as coisas, mas tem algo
Existe uma coisa apenas que o homem não consegue por si só. Existe uma coisa que o homem não consegue apenas com o esforço de suas mãos. E essa coisa é a salvação. O homem pode trabalhar e comer. O homem pode trabalhar e estudar. Tudo aquilo que ele precisa para a sua vida, ele pode fazer por si só. Mas a salvação não. O perdão pelos pecados não. Aleluia. E quando Adão ele pega esse caminho mais curto, ele se prende ao método. Ele tenta encontrar a solução através de um método e não de uma pessoa. Ele poderia ter relacionamento com Deus diariamente, mas ele escolhe um método, ele escolhe o caminho mais fácil. E acaba que quando o pecado entra, aleluia, ele produz morte. Vamos lá, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o pecado entra no mundo, ele traz morte. O homem por si só, ele não consegue se salvar, porque a natureza dele, a nossa natureza, vou parar de colocar na terceira pessoa, vou colocar na nossa aqui. O homem por si só, nós não conseguimos nos salvar, porque a nossa natureza é pecaminosa. E quando nós temos uma natureza pecaminosa, o nosso destino, o nosso salário é a morte. Nós morremos pelos nossos pecados, porque os nossos pecados nos destituem de Deus, nos afastam. Mas somente uma pessoa pode nos trazer vida de novo. Coloca na tela o versículo. Somente Cristo Jesus pode nos trazer a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Quando Deus dá essa ordem para Adão, olha, essa maldição, você vai colher do fruto do seu trabalho. Existe apenas uma coisa que ele não conseguiria fazer, que é através de Jesus, a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados. É como se Deus estivesse falando assim: olha, você tem método agora para tudo, menos para o mais importante. Se você quiser o mais importante, você vai ter que se voltar e se relacionar comigo novamente. Aleluia. Com o pecado da humanidade, o homem começou a produzir tudo aquilo que ele necessitava. Mas a salvação, ela não é produzida por esforço humano. Efésios 2, verso 8. Você vai usar muito a Bíblia aí, filho. Já fica na posição. Efésios 2:8. Pelo que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, o perdão dos pecados, o religamento com Deus, aquilo que foi quebrado, só é possível ser restaurado. Você só vai conseguir o perdão dos seus pecados através da graça de Deus, através da obra de Jesus, através da cruz, através do amor de Deus que cura todas as feridas. Não é pelo seu esforço, mas é por aquilo que Jesus fez. Isso não vem de vós, mas é um dom gratuito de Deus. Um dom gratuito de Deus. E isso precisa estar fundamentado em nossos corações. Todos nós temos a natureza pecaminosa. O pecado nos afasta de Deus. Sem o perdão, o nosso destino é a vida eterna em dor, em sofrimento. Todos nós teremos a vida eterna. Mas uns a vida eterna de sofrimento, e outros a vida eterna de gozo profundo e eterno. E a única coisa que vai te colocar no lugar desejado por Deus é a aceitação do sacrifício de Jesus. Você não vai conseguir por si só. Não adianta você apenas parar de beber, não adianta você apenas parar de fumar, não adianta você apenas começar a ler a Bíblia, não adianta você apenas frequentar todos os cultos. Se você não reconhecer que é Cristo, tudo é vazio. Se você não reconhecer que foi o amor de Deus, tudo vai ser vazio, e tudo aquilo que você fizer vai ser vazio. Você pode ter todos os dons do mundo, todos os dons espirituais, todos os frutos do Espírito, tudo, mas se você não tiver amor, vai ser como um sino que bate, 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 mas é vazio por dentro.
Nós precisamos reconhecer o amor de Deus por nós. E nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. Aleluia. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na pessoa de Jesus. Oh, aleluia. Existem pessoas aqui que elas estão sobrecarregadas. O seu fardo está pesado. Porque você tem tentado por suas próprias forças fazer algo. O Senhor vê seu sofrimento, o Senhor vê suas orações. Ele vê você falando: Deus, me ajuda a parar de pecar. Ei, Ele vê a sua angústia pelo pecado. Mas eu quero te dizer nessa noite: Jesus é o suficiente para tudo. Aleluia. Jesus é o suficiente para te perdoar e te tirar desse caminho que você está seguindo. Aleluia. É a graça de Deus que nos proporciona o perdão e o domínio sobre o pecado. Quando você reconhecer o amor de Jesus em sua vida, você vai começar a ter domínio sobre o pecado. Porque você vai começar a entender que o próprio Deus mora dentro de você e é Ele quem domina os seus pensamentos. Você tem pecado muito por causa dos seus pensamentos. Você tem pecado muito por causa da sua carne. Mas Deus, Ele quer que você entregue tudo a Ele. Ele quer te dar descanso nessa noite. Jogue sobre Ele o seu fardo pesado do pecado. Pare de carregar o seu lixo nas suas costas. Mas entregue na cruz, pelo amor de Deus. Entregue a Ele. Pare de tentar pelos seus próprios caminhos. Ele já pagou o preço. E a única coisa que Ele pede é: venha aos meus pés, se prostre, se lance. Ei. Aleluia. Oh. Deus me mostrou uma oração. E essa oração você fala: Jesus, eu estou perdido. Ele já se revelou para você, meu irmão. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ah, Senhor, mas o caminho está escuro. Eu sou a luz do mundo, eu ilumino. Ah, Jesus, mas eu preciso de força, eu não tenho quem me ajude. Eu sou o seu bom pastor, eu estou ao seu lado, eu te carrego. Ah, Jesus, mas eu estou com fome. Eu sou o pão da vida. Ah, Jesus, mas ao longo do caminho, Pai, eu sinto sede. Eu sou a vida, eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Ah, Jesus, mas eu me sinto solitário. Eu sou o seu amigo. Todos os questionamentos que você fizer, tudo que você anseia, tudo aquilo que a sua alma deseja, está em Jesus. Pare de procurar onde você não vai achar. Não vai ser as suas amizades terrenas que irão suprir essa necessidade. Não vai ser o seu relacionamento que vai te suprir essa necessidade. Aquilo que você precisa está em uma pessoa, não em um método. Aquilo que você precisa está em Jesus. E você caminha pelo caminho. Aí você fala: Jesus, como eu posso entrar no reino dos céus? Eu já estou no caminho. O que Ele tem para você hoje é o seguinte: eu sou a porta. Oh, tudo que você precisa, Jesus já disse. Tudo que você precisa, Jesus já é. Tudo que você precisa, Jesus já fez. Então por que não se entregar verdadeiramente de todo o seu coração? Então por que ir atrás de métodos, quando você pode acessá-lo agora mesmo e aqui? Quando você pode acessá-lo em qualquer lugar. Quando você pode acessar a sala dele, quando você está em angústia e aflição. Feche os seus olhos e adentre na presença dele, em nome de Jesus. Oh, tudo que você precisa, Ele é. Tudo que você precisa, Ele tem. Tudo que você necessita. Oh, aleluia. Você não precisa mais se desgastar procurando. Ele já te achou. Você não precisa mais ficar procurando. Ele já te achou. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Você não precisa mais ficar se desgastando. Ele já te achou. E Ele já pagou pela sua vida. A sua vida está na palma das mãos dEle.
Os seus dias estão contados no livro dele. Aleluia. Desde o seu nascimento Ele já te sondava. Quando você era apenas um feto, quando você era apenas um projétil humano, Ele já estava te sondando. Oh! Quando você mais precisou, Ele já estava do seu lado. Aleluia. Oh! Pois bem, tudo aquilo que o homem precisava se materializou na pessoa de Jesus e Ele desceu à terra. João vai dizer que Ele foi enviado, e Paulo vai dizer que Ele também se entregou. Deus precisava de uma solução para os pecados da terra. Ele queria ter nós de novo nos braços dele. E Ele olha para Jesus e Jesus olha para Ele, mútuo. Aquele mesmo pensamento, aquela unidade. E Deus fala assim, você vai, e Jesus fala, eu vou. Foi um envio com consentimento. João falou, ele foi enviado. Paulo falou, e ele se entregou. Ele quis. E eu acho legal, eu acho muito interessante a comparação que Paulo faz entre Jesus e Adão. Porque por causa de um homem só, o pecado entrou pela humanidade. E a natureza foi transformada em natureza pecaminosa. Mas também por causa de um homem só, Deus colocou uma vírgula e falou, ainda tem tempo, ainda tem chance. Jesus, Ele chegou para trazer algo novo. E é interessante como as coisas aconteceram. Perto da consumação do sacrifício de Jesus, Jesus está no jardim do Getsemane. Getsemane quer dizer esmagado. Getsemane era um jardim, era um bosque que tinha muitas oliveiras. O fruto da oliveira é a azeitona. E naquele lugar as azeitonas eram esmagadas. E a partir do momento que elas eram esmagadas, descia o óleo. Amém? Quando a azeitona era esmagada no jardim do Getsemane, era produzido óleo. O óleo era destinado para várias coisas. Para curas. O óleo era destinado para a medicina. O óleo tinha fins também alimentícios. Enfim, o óleo da azeitona era muito poderoso. E Jesus estava ali naquele lugar, de novo num jardim, assim como Adão estava. Por isso que eu acho muito legal essa comparação. E como Deus fez as coisas certinhas, sabe? Não foi o acaso, foi Deus. E Jesus, Ele ali orando, no lugar de ser esmagado, Ele estava recebendo todos os pecados da humanidade. E para que você entenda, eu quero dar um passo anterior. Para um sacrifício ser realizado, o sacerdote, ele deveria avaliar o cordeiro. Não era apenas o homem trazer o cordeiro e já colocar para o sacerdote fazer o sacrifício, não. O sacerdote pegava o cordeiro e avaliava. Ah, sim, esse é puro, esse pode. Ou não, esse aqui está com uma mancha, volta e traz outro. Era mais ou menos assim que acontecia. E quando Jesus, ele se coloca em oração no jardim, quando ele se coloca em relacionamento com Deus no jardim, o caminho encurtado que Adão trilhou, Jesus agora trilha o caminho certo, o discipulado com Deus, o relacionamento com Deus. E ele em oração com Deus, ele se apresenta e Deus começa a provar Jesus. Deus começa a derramar do seu peso e esmagar Jesus. De tal maneira que o peso do pecado fez Jesus ser esmagado, de tal forma que ele começou a transpirar. Ele começou a transpirar e o óleo que saiu dele foi sangue. Aquilo que saiu de Jesus quando ele esmagou foi o seu próprio sangue. E ele estava lá no jardim, cumprindo um relacionamento com Deus, sendo aprovado por Deus. Porque quando Jesus se apresenta a Deus em oração, Deus está avaliando ele. Esse é o cordeiro verdadeiramente imaculado. Esse verdadeiramente não teve mancha. E o profeta Isaías vai dizer, ele era um cordeiro sem mancha, perfeito, puro. E Deus começa a olhar para Jesus e falar, ele. E eu vejo os pecados da humanidade sendo derramados sobre Jesus, e ele em constante agonia. E ele começa a ser esmagado naquele lugar de ser esmagado. E o que começa a brotar da pele dele é o suor, e o suor de sangue. Aleluia.
Você lembra que eu falei sobre a maldição de Deus para Adão? De que através do trabalho dele queria nascer os frutos. Através da obra de Jesus no jardim começou a aparecer os frutos. Jesus, ele fez a obra perfeita para a salvação. Quando ele está ali sendo esmagado, os frutos começam a pingar dele. Aquilo que iria salvar posteriormente toda a humanidade começa a jorrar da pele dele. E aquilo vai sendo plantado, vai sendo plantado, vai sendo plantado. O trabalho que era para ser das mãos do homem, para ter tudo aquilo que ele precisava, estava sendo completo em Cristo. A graça estava começando a ser jorrada através de um cordeiro perfeito para o sacrifício. Aleluia! Jesus estava sendo ali aprovado por Deus. E em Jesus se cumpre a maldição. Vamos ler Isaías 55, a partir do verso 11. Aliás, perdão, Isaías 53. Vamos ler 53, desculpa. Em Jesus se cumpre a maldição. Deus olha para Adão e fala: ó Adão, agora você vai ter que ralar para conseguir algo. E Jesus está ali sendo esmagado para conseguir a maior das vitórias, para te entregar a vida eterna. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Volta no 11, por favor. Aleluia. A maldição que Deus fez para o homem começa a ser completa em Cristo. Ele verá o fruto do seu trabalho, o fruto da sua alma, e ele sentirá alegria, ele será satisfeito. Quando Jesus começa a ser esmagado pelo próprio trabalho dele, pela obra da sua alma, por aquilo que ele estava fazendo, começando a fazer, e queria terminar na cruz, ele fala: Deus, afasta de mim esse cálice, porque o cálice do pecado humano, o cálice da iniquidade, o peso do pecado estava sendo jorrado. Mas ele começa a sentir a alegria daquilo que ele estava fazendo, e ele fala: Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. E chega a hora de Jesus ser crucificado. Ele é contado entre os transgressores. Os judeus e todos os povos que estavam ali na Via Dolorosa via Jesus passar, e com ele outros dois ladrões. E a profecia começa a se cumprir. Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mácula, está no caminho para se entregar por mim, está no caminho para se entregar por você. O fruto do trabalho dele estava sendo gerado, a maldição estava se cumprindo nele. Ele estava carregando em suas costas todo o peso da humanidade, todas as nossas doenças. Ele estava carregando todos os nossos pecados. E na cruz do Calvário, ele com os braços abertos, ele entrega seu espírito a Deus e diz: está consumado. Ele abaixa sua cabeça e descansa em Deus. E então ele morre. O sacrifício pela humanidade foi completo. O Cordeiro se entregou. Aleluia. Mas todos nós sabemos que Jesus não apenas morreu. Amém? Vocês estão aqui? Jesus não apenas morreu. Aleluia. Se a morte de Jesus foi capaz de gerar tudo isso, quem dirá então a ressurreição? Se em morte nós conseguimos a vida, quem dirá então na vida o que conseguiremos? Oh, aleluia. Se pela morte de Jesus todos os pecados da humanidade foram aniquilados, foram completos nele, imagine então pela sua ressurreição o que não acontece. Oh,
A gente precisa entender e se aprofundar naquilo que Jesus fez por nós, meu irmão. Não dá para a gente avançar para conteúdos mais pesados se a gente não entender primeiro o leite. Jesus não só morreu, mas Ele ressuscitou. Romanos 5, verso 6. Romanos 5, do verso 6 ao verso 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! O que Paulo estava dizendo aqui? Ele fala, olha, será que aí existe alguém que morreria por causa de um justo? Existe alguém aí que morreria por causa de um homem bom? Quem morreria por causa de um homem bom aqui? Alguns podem levantar as mãos, como Paulo já falou. Mas e agora, quem morreria por um próprio inimigo? Quem morreria pelo homem mau? Pensa na pessoa que mais fez mal à sua vida. Agora libere perdão para ela, amém? Você tem que se lembrar, mas isso não pode doer mais. Porque você foi perdoado. Você era inimigo de Deus e foi perdoado. Então você tem que perdoar também. Amém? Lembre da pessoa que mais fez mal na sua vida. Você morreria por ela? Jesus o fez. Aleluia. Ele foi rejeitado. E por aqueles que ele foi rejeitado, ele morreu. E mais na morte dele, se nós alcançamos já a justificação, imagine então pela vida, meus irmãos. Aleluia. E é engraçado, depois da morte de Jesus, ele ressuscita, e todo mundo sabe do poder que traz a ressurreição dele. E Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas novamente, Colossenses, e ele fala que Jesus era o primogênito entre os mortos. Jesus foi o primeiro entre os mortos a ser ressuscitado. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Deus, como assim? Paulo estava louco ou estava o quê? A humanidade já tinha experimentado ressurreição diversas vezes. O próprio Jesus havia ressuscitado pessoas. Eu falei, Deus, me faz entender isso. Por que Jesus foi considerado primogênito, se já houveram outros? Aleluia. O filho da mulher que Elias ressuscitou, ele ressuscitou de verdade, amém? Mas você viu ele passando por aí? Está morto. O homem que caiu pelos ossos em cima dos ossos de Eliseu, ressuscitou. Mas ele também já morreu. Aleluia. O filho da viúva de Naim, Lázaro, a filha de Jairo, todos esses ressuscitaram. Quando Jesus morreu, os túmulos se abriram, os mortos foram ressuscitados. Mas onde estão eles? Estão mortos. Mas Jesus, você pode sentir ele aí? Você pode sentir ele aí? Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele morreu, ele foi ressuscitado, e até hoje, depois de 1000 anos, depois de mais de 2000 anos, ele continua vivo, e ele está aqui. Ele está aqui. Você pode ver ele está aqui. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele morreu, ele ressuscitou, e ele continua vivo, e mais do que vivo, ele continua reinando. Aleluia! Foi por amor que ele fez tudo isso. A morte na cruz não era algo novo. Eu fico imaginando ali a igreja primitiva evangelizando.
Jesus morreu na cruz. Tá, quantos outros já morreram na cruz? Mas Jesus ressuscitou. Tá, e quantos outros já ressuscitaram? Mas teve uma coisa que Jesus fez que os outros não. Vamos ler. Salmos 24, coloca aí na tela. O que aconteceu com Jesus e aquilo que fez mais de 3.000 almas se converterem na primeira pregação, e depois mais 5, enfim, até nos alcançar aqui hoje. Aquilo que nos fez acreditar que Cristo era verdadeiramente o Cordeiro de Deus, foi porque a sua ascensão aconteceu a olho nu. Quando Jesus ele sobe assim no monte, e ele vai ao Pai, e todo olho viu. Foi nítido. Nenhum homem, nenhum outro foi ressuscitado dessa forma. Não. Salmo 24. O salmista profetizando nosso Redentor Jesus. Aleluia. Os anjos perante Deus, louvando Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. E aí eles começam a ver algo diferente acontecendo. Eles estavam aqui adorando a Deus, mas de repente alguém sobe ao monte do Senhor. E eles se voltam e falam: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Entenda, Davi não está falando de nós, está falando dele. Amém? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam. Jesus era o primogênito, e os anjos começam a ver todos aqueles que viriam através de Jesus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E Jesus começa a caminhar em direção. E eles olham a grandeza daquele homem, e eles olham o tamanho da porta, e eles falam: não vai dar. Levantai as portas, as vossas cabeças. Levante os umbrais das portas, levante. Vamos, anjos, se mobilizem. Vamos levantar. Levantai as entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A ti, Senhor. 11. É um outro já, né? Outro Salmos. Amém. Existe algo que foi diferente, irmãos. Quando Jesus desce à terra, o céu se esvazia. O primogênito não está mais lá. Aquele a quem Deus criou o homem à imagem e semelhança dele não está mais lá. Porque Deus ele não tem forma, amém? Quando Deus cria o homem, ele faz a imagem de Jesus. Mas quando esse homem, o servo sofredor, mas aquele a qual Deus encontrou justiça, ele sobe ao monte, os céus se mobilizam para receber o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Aquilo que Jesus fez por mim e por você é poderoso contra todos os pecados que você vive. Aquilo que Deus fez por mim e por você tem mais poder sobre esse vício que você está vivendo e que você não consegue deixar. Aquilo que Jesus fez através de nós, através de Jesus, para nos alcançar, é muito mais poderoso do que aquilo que te prende, aquilo que te aprisiona. É mais poderoso. Nós só precisamos deixar o Rei da Glória entrar. Nós só precisamos reconhecê-lo. Se coloque de pé. Grupo de louvor, por gentileza. Tudo que você precisa está nele. Eu espero que isso tenha sido claro para a sua vida hoje.
Você não precisa mais sair buscando por aí aquilo que você necessita, você já tem nele. Ele é tudo que você precisa, o caminho, a verdade, a vida, o pão, a água, a luz, o seu amigo, o seu noivo, o seu bom pastor, a sua eterna salvação. Ele é tudo o que você precisa. Você tem a natureza pecaminosa e você só será salvo não pelas suas mãos, mas pelas mãos de Jesus. Jesus, toca nele, toca. Jesus morreu por nós, e mais do que morrer, Ele ressuscitou. E Ele está aqui hoje, agora, e Ele te acompanha aonde você for. Aleluia. E não há mentira de Satanás que possa impedir isso. Não há fortaleza de Satanás que venha crescer em sua mente contra essa verdade. O amor de Deus te curou daquilo que você mais precisava. Se o seu problema estava na vida financeira, você consegue lutar, você consegue trabalhar, você consegue estudar mais. Amém? Se o seu problema está em enfermidades, você consegue procurar um médico, ou se ele não resolver, Jesus pode também. Mas tem uma coisa que você não pode por si só: alcançar o perdão e a salvação. Isso você não consegue sozinho. Eu quero te convidar. Se você deseja receber o perdão de Deus, se você conhece que você é pecador e que a sua natureza é pecaminosa, você pensa em pecado dia e noite. E se você não se lançar a Jesus, se você não aceitar o sacrifício de Jesus, naquele grande dia você vai ficar, e você sabe disso. A salvação só é possível através de um homem. A salvação só é possível através de Jesus. E não há nada que você possa fazer para conquistar isso. Você não consegue ser salvo por si só. Mas quando a palavra do Senhor diz, quando você crê em seu coração e a sua boca a confessar, você atinge e você alcança perdão. E Jesus não é uma religião, mas Jesus é uma pessoa. A salvação não depende de uma religião, mas depende de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, e ela está aqui agora. E o seu coração está queimando porque Ele está te abraçando. Jesus te ama, Jesus te amou. O sacrifício de Jesus perdoou os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. A obra que Jesus fez é do tamanho daquilo que Ele é. Ele morreu por você e Ele ressuscitou por você. E quando Ele subiu, Ele trouxe o próprio Deus para te acompanhar todos os dias, o Espírito Santo, até que você consiga chegar aonde Ele quer que você chegue. Você não estará sozinho ao tomar essa decisão. Jesus te ama e te aceita do jeito que você está. E Ele te ama mais ainda, que Ele não quer te deixar do jeito que você está, mas Ele quer te transformar com Ele. Você fala, mas eu ainda fumo. Ele te ama do jeito que você está. E Ele te ama muito mais ainda, que se você se achegar a Ele, Ele consegue te libertar do fumo. Mas eu ainda tenho pecados sexuais, eu sou viciado em pornografia. Jesus te ama do jeito que você é. Isso não te impede de se achegar a Ele, mas Ele te ama ainda muito mais para te transformar e te libertar dessa porcaria. Então, se você deseja se entregar a Ele, por favor, venha aqui. Ele é o pastor e nada temos falta. Nada temos falta. Mestre, de nada eu tenho falta. Você pode declarar isso? Você pode olhar para Ele e dizer, Jesus, eu nada tenho falta porque eu tenho você. Oh, aleluia. Mestre,
alguém aqui que ainda não confessou os seus pecados, que ainda não aceitou Jesus como seu Redentor, essa é a oportunidade. Ele está vivo, Ele vive e Ele te abraça aí agora. Sinta o toque dele aí agora. Jesus está vivo, Jesus está vivo e Ele se move através da igreja. Oh, aleluia. Oh, mestre, de nada eu tenho falta. Oh, Jesus, nós de nada temos falta. De nada eu tenho falta. Seu amor nos trouxe tudo. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Aleluia. Sinta o abraço de Jesus aí, meu irmão. Se possível for, abraça esse irmão que está do seu lado. Vamos lá. Jesus quer se mover através de você. Abraça ele, abraça. A pessoa que está ao seu lado está passando por situações difíceis e Deus quer te usar para liberar sobre a vida dela agora. Abraça a vida dela, abraça, abraça. Sinta Jesus movendo. Sinta Jesus se movendo através de você. Jeová Shalom, Jeová Shalom. O amor de Deus te cura de tudo. O amor de Deus te cura de sua natureza contaminada. A maior cura de Jesus é a cura da sua natureza pecaminosa. De nada tenho falta. Nada tenho falta, de nada temos falta. Tudo está nele. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Oh, sinto o abraço dele. Sinta a paz que excede todo o entendimento. Oh. O Deus que provê está aqui. O Deus que provê está aqui. Jeová, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Quando estou abatido, quando estou em perigo, quando você ficar abatido, lembre-se que você tem um pastor que vive e reina para todos sempre. Oh, aleluia. Quando estou abatido, quando estou, oh, aleluia, obrigado, Jesus. Nos faz te amar mais, Jesus. Nos faz te amar mais, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh. Nós sempre devemos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. E não só por nós, mas por todos. E isso tem que ser o combustível da nossa vida cristã. O sacrifício de Jesus, a obra completa, não só a obra da cruz, mas a obra completa de Jesus, tem um poder enorme sobre nossas vidas. Aleluia. Se por Adão a natureza pecaminosa entrou no mundo, por Jesus veio a redenção. E eu quero que você vá para a sua casa lembrando disso. Eu quero que na sua semana você relembre disso.
E mais do que relembrar, que você propague isso a todo mundo que está vivendo perdido, que existe um caminho e ele se chama Jesus Cristo. Existe a porta para a vida eterna e essa porta é Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe.